Olá, muito bom dia. Eu sou Alexandre Valverde e você está no primeiro episódio do podcast Fractais, um podcast para discutir questões ligadas à neurodivergência. Inclusive, hoje é o primeiro episódio e a gente tem essa pergunta motriz, que é o que é ser neurodivergente? Então, a gente vai discutir sobre essa questão daqui a pouco com os nossos parceiros aqui, o Felipe Wasserman, o Id Miguel e a Daniela Dutra, que vão se apresentar. Bom, para começar aqui nosso primeiro episódio, eu gostaria de me apresentar falando da minha neurodivergência, né? Quando que eu diagnostiquei, né? A gente está agora em setembro de 2022, dia 4 de meu aniversário, 43º aniversário meu, e eu fiz o meu diagnóstico em novembro do ano passado, quase um ano aí. Eu mesmo acabei fazendo meu diagnóstico, que depois foi confirmado por 2 outros colegas, e depois eu fiz o teste neuropsicológico que também confirmou isso, então eu estou nesse lugar, nesse duplo lugar de fala, de ser ao mesmo tempo médico e paciente nesse sentido. Então eu acho que é uma posição interessante e uma posição que me move para colaborar nas discussões, nas conversas que a gente vai ter em torno desse tema da neurodivergência, do autismo, da superdotação, das altas habilidades, dessas características que nos distinguem. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui, de vocês ouvintes também, e espero que a gente consiga seguir um caminho bacana e produzir muita coisa legal nesse percurso. Vou passar a bola aqui para Dani Dutra. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Ale, obrigada. Meninos, obrigada. Eu sou a Daniela Dutra. Eu sou uma profissional de comunicação, coincidentemente, e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse lugar com outras pessoas e para falar um pouco de neurodivergência, que também é um assunto relativamente novo para mim, desse ponto de vista, né? Acho que a gente falar sobre neurodivergência é falar de um lugar que a gente não sabe muito bem onde está. Então, um prazer aqui estar com vocês no podcast Fractais, primeiro episódio. Fê, vai lá. Vamos lá, sou o Felipe, sou marqueteiro. Achei engraçado até olhando aqui nos fundos atrás, assim, cada um tem uma coisa diferente. É livros, roupas, quadros e o meu é brinquedos. Neurodivergência veio para mim com uma explicação. Eu ainda tenho algumas dúvidas existenciais sobre o tema e algumas coisas específicas, mas algumas coisas que foram faladas para mim me ajudaram muito a me entender por muito tempo. E eu sempre tive vontade de estar num ambiente com pessoas mais inteligentes que eu para discutir. Eu acho que esse é o lugar perfeito para isso. E Reed, vai com tudo. Fala pessoal, meu nome é Id, eu sou o mais novo aqui do podcast, eu tenho 26 anos e como todos aqui que coincidentemente fazem aniversário em setembro, em breve vou estar fazendo 27, mas por hora 26. Se eu fosse me definir e falar um pouco sobre mim, acho que eu passaria por 3 coisas. A primeira é que eu amo música, então minha formação inteira é como músico. A segunda é que eu tenho um prazer gigantesco em executar coisas, e muitas, dentro da minha trajetória. E a terceira é que, para mim, a vida é muito sobre estar no presente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Bom, foi aí um pouquinho de um discurso de coach, mas é um pouco da minha verdade também. É um prazer estar aqui, falar de diversos temas. Com isso, às vezes falando diretamente com o episódio de hoje, mas às vezes também falando indiretamente da nossa neurodivergência. E entender que isso é algo que se constrói e está mudando constantemente. E que, como todas as coisas da mente, não é uma coisa dual, sim em constante intersecção. Por isso, se você, por exemplo, não é neurodivergente, viu algum título desse tipo e caiu nesse podcast, continua ouvindo, porque você vai encontrar muitas coisas para se identificar e cada dia se conhecer mais. É isso. Maravilha, Id. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta para Dani, então. Dani, o que é ser neurodivergente para você? Como que é a sua neurodivergência? Onde é que você se encontra nesse lugar? E você já falou dessa dificuldade justamente da gente se situar em algum ponto, acho isso muito bacana. Se você quiser também aproveitar e já falar como nós nos encontramos nesse podcast, por favor. Realmente, vocês já perceberam o seguinte, eu tenho uma baita dificuldade para me colocar dentro de uma caixa. Então, quando eu vou me apresentar, eu já contei aqui para vocês em outra ocasião, eu tenho muita dificuldade de que ponto de vista eu me apresento, porque eu me considero tão plural em muitas coisas que eu identificar esse lugar de fala é até difícil para mim.
Mas como a gente aqui está falando de neurodivergência, acho que tem tudo a ver isso exatamente, né? E eu acho que é desse ponto, desse lugar que eu descobri muitas coisas, né? Eu tenho muito essa história de gostar de muitas coisas diferentes, né? Gostar de aprender, gostar de matemática, mas também gostar de poesia. E as pessoas sempre me questionaram muito porque as pessoas querem colocar, ou a gente mesmo se colocar numa caixa, né? Numa caixinha de você é assim, você é assado. Eu lembro que tinha gente no meu trabalho que falava assim, não é possível você ser criativa e você entender de planilha. E fora isso, eu comecei a identificar algumas coisas em mim, principalmente sensoriais, né? Algumas questões sensoriais que as pessoas acham uma bobagem, né? E eu, enfim, aquela coisa de, certo tecido me dá arrepio, casca de pêssego me dá arrepio, não consigo nem pensar que me dá arrepio. Luz, não consigo sair de casa sem óculos escuro. Esse tipo de coisa talvez me fez até aceitar mais algumas coisas do que especificamente comportamentais. Enfim, o Ale me ajudou muito, né, nessa trajetória aqui. A gente se conheceu através da minha sócia, que acabou conhecendo o Ale por um podcast que ele fazia para a revista Super Interessante. Aliás, incrível, ainda está lá também. E ela começou a conversar com ele e, enfim, a gente acabou depois nos conhecendo quando eu nem estava pensando em passar no psiquiatra. Na verdade, eu tomava medicamentos psiquiátricos para emagrecer, né, há muito tempo. E eu falei assim, putz, mas não faz sentido eu ficar tomando esses medicamentos e não ter passado nunca no psiquiatra. E foi assim que a gente se conheceu e evoluiu aí numa relação que me trouxe até aqui hoje. Dani, pegando aí seu gancho do o que é ser neurodivergente, eu me identifiquei muito com o que você falou, né? Dessas coisas muito específicas e diferentes, né? E para mim, neurodivergência é um caminho que te indica, na verdade, é uma direção, como se fosse uma bússola, para entender com mais facilidades aquelas coisas na gente que não são típicas, que a gente fica sempre tentando mudar e nunca muda. Essa bússola é uma bússola que te leva ao entendimento de que, isso eu não vou mudar mesmo. E te traz um conforto, né? De não entrar na caixa que queriam te colocar e depois colocar numa outra caixa. Mas eu acredito que é importante a gente estar numa caixa para sair dela, porque senão não tem como sair, né? Então, eu não tenho medo de entrar em caixas, o que eu tenho medo é de ficar preso. Nesse sentido, e de quando a gente pensa em caminho, a maior parte das vezes a gente pensa num caminho linear, né? Ou ele pode ser sinuoso, mas a gente pensa numa trilha, numa estrada, numa rua. E eu acho que a neurodivergência, ela fala justamente disso que dá nome para o nosso podcast, Fractais. Eu vejo a neurodivergência como os modos, como os fractais dos pensamentos nossos, né, do modo como a gente está vivo, se dispõe a pensar, raciocinar, estar diante de uma coisa, ele se constitui. Esse caminho é como se fosse essa arborização e cada um tem lá a sua maneira de fazer isso, né, de cristalizar suas formas de pensamento, de cristalizar suas formas de apreensão do mundo. Então eu penso assim, um fractal mais simples, né, que acho que muita gente já conhece, é o fractal do floquinho de neve, né, como a água congela. Ele nunca é idêntico, ele é sempre variado. E são sempre fractais, né? Fractal é aquela forma daquela estrutura que vai crescendo, a gente sempre reconhece na menor forma dela a maior forma, e vice-versa, na maior a gente encontra a menor. E aí pensar nisso, como se cristalizam os flocos de neve, né, os cristais de água, e essa diferença, essa divergência é o que fala para mim do que é ser neurodivergente. Então a gente não precisa achar que a gente vai conseguir classificar todos dentro de caixas assemelhadas e tal, mas reconhecer que essas formas acontecem e que elas acontecem de maneiras distintas, acho que é o que fala para mim dessa questão da neurodivergência. Legal, eu vou até contar uma coisa aqui, que assim, eu sempre chamei isso de mente aberta, né? Coincidentemente, eu falava assim, eu tenho uma mente muito aberta, eu sou open mind, e coisas assim. E a gente já conversou, por exemplo, para o Felipe, essa tradução me parece que veio muito mais de uma questão de inteligência, de raciocínio muito rápido e tal, que foi diferente para mim. Aí, Fê, conta como é que foi isso para você. Então, para mim,
não normativo ou neurodivergente, assim, são vários termos, assim, eu acho que depois a gente tem que dar uma explicada, assim, que até eu não entendo todos profundamente. Eu acho que o que mudou para mim, assim, e eu acho que o motivo que está aqui é que eu tinha um desejo inicialmente, assim, eu tinha um desejo que eu gostava de conversas profundas com pessoas que trouxessem algo diferente para mim. Eu não falo nem inteligente, porque às vezes você pode ser muito inteligente, muito conhecedor num tema específico, você é tipo um grafiteiro, tipo assim, você consegue fazer uma arte totalmente diferente, você não é inteligente mais nada específico, tradicional, assim, mas, tipo assim, aquilo me traz alguma coisa. Então, eu sempre gostei de conversar com pessoas que tenham um pensamento diferente e que tragam, assim, e conversas inteligentes. E eu acho que crise de meia-idade, assim, você sente, ainda mais morando fora da cidade, você fala assim, sinto saudade de conversar com pessoas muito inteligentes. Acho que a gente, ainda mais no mundo de mídias sociais e tudo mais, e WhatsApps da vida, as conversas ficam muito vagas, assim, se não entra em muitas profundidades. Então, eu tinha essa dor, assim, falei, cara, eu queria criar tipo, um grupo de conhecimento para ter conversas sobre assuntos diversos, assim, tipo, esse era meu desejo. E é complicado isso, porque se você é especialista em alguma coisa, eu gosto de astronomia, eu gosto de gastronomia, eu gosto de qualquer coisa, é fácil achar o grupo. Quando você fala, não, eu quero achar gente que quer falar sobre qualquer coisa do mundo, é muito mais difícil. E eu sempre tive esse desejo, e aí é uma coisa individual minha, mas eu achava que era uma coisa normal, não uma coisa específica. E aí, quando eu fui apresentado para o Alê, ele estava me explicando e ele usou um termo que eu discordei, que era que eu era, esqueci o termo, que criava coisa do nada, tipo autodidata. Ah, autodidata, sim, sim. E aí o Ale me definiu como autodidata e é um termo que eu nunca me considerei. Ainda nem me considero tanto. E aí a explicação dele do porquê que ele me via desse jeito era por causa do meu tipo de modo de pensar. O seu modo de pensar é diferente. Como ele funciona? Recebe muitas informações sobre tudo, você guarda no HD, assim, trazendo por um modo mais tradicional de pensamento. E aí, quando você recebe uma nova verdade, você junta essa nova verdade com o HD, e aí você cria uma terceira verdade. E isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, as assessorias de imprensa, todas as coisas que eu participei, eles falavam, Felipe é super interessante que qualquer tema ele consegue falar. Ele traz para a área de conforto dele, ele dá um assunto específico, mas ele consegue falar literalmente sobre qualquer coisa que ele acha interessante. E esse modo de pensar me fez entender sobre muitas coisas. Desde o momento que a pessoa me conheceu no tempo, ela tem uma visão muito diferente de mim em relação à inteligência, em relação a prazeres, em relação a muita coisa. E é engraçado, eu estou gravando e falando de mim mesmo, eu fico imaginando para quem eu estou falando e a visão que ela tem de mim que é muito diferente, dando uma explicação brava por que eu estou breve, por que eu estou aqui. Uma coisa que acho até importante a gente falar é que, para mim, quando eu ouvi a palavra neurodivergente, eu não sabia muito tecnicamente o que era e também nem sabia muito onde buscar. E imagino que pode ter gente que está ouvindo aí que essa palavra é nova para você. Acredito que muitas vezes ela se explica não de uma maneira, de uma formulazinha. Eu acho que a gente falando aqui, se apresentando, já explicou bastante. Mas vale passar a bola para o Alê, para ele falar um pouco dessa visão mais técnica do que é a neurodivergência e por onde ela passa. Maravilha, Edi. Aí vou aproveitar e vou contar também a minha história aqui do meu diagnóstico sobre a minha neurodivergência, então eu vou aproveitar e falar desses elementos. Desde criança, na minha família, onde há muitas pessoas neurodivergentes que não se reconhecem ainda como tal, eu era visto como superdotado. Então era tipo, quase uma alcunha, assim, mas isso o Alê fez porque, o Alê é superdotado, meus primos falavam isso, meus tios falavam isso, meu pai falava isso, e eu achava que isso era uma espécie carinhosa de falar que eu era super inteligente, só isso, assim. Então eu nunca levei isso adiante, as pessoas falavam isso pra mim e eu guardava essa informação, nunca imaginei que ela tivesse alguma implicação maior do que simplesmente ser um xodozinho da família, assim. E depois, obviamente, revendo isso, eu entendo por que que eu entrei direto na faculdade de medicina, por que que eu entrei na residência de psiquiatria tendo estudado 2 semanas para a prova, coisas nesse sentido que eu falo, claro, isso aí tem a ver com a supercapacidade que eu tenho de aprender as coisas, de ter uma memória forte. Eu tenho essa velocidade de aprendizado e tal. Tem várias histórias, depois eu vou contando ao longo do tempo aqui, dessas proezas que a gente consegue com a velocidade do nosso pensamento. De um modo geral, isso só qualificava e atribuía as coisas boas que eu sabia fazer, as coisas que eu aprendia com rapidez. Só que nunca tinham. Eu não entendia que essa questão da superdotação também tinha a ver com os desajeitos da minha vida, com todas as coisas que me eram difíceis. Só que exatamente pelo meu autismo, nesse sentido, né, que é uma categoria, vamos dizer, dentro da neurodivergência, que a gente às vezes fala, pô, é sinônimo ou não é, né? Neurodivergência e autismo é a mesma coisa, não é?
Por que eu estou trazendo essa palavra de propósito? Porque tem um lado meu, introspectivo, fechado, que não aparece, e exatamente isso deu a dimensão dessa outra coisa que eu sabia que fazia parte da minha diferença em relação às pessoas, só que eu não sabia nomear isso desse jeito, só que eu vivia essa diferença cotidianamente. Então, seja porque eu era muito rápido, seja porque eu sentia muito as coisas, então as pessoas me viam como uma pessoa exagerada, como uma pessoa, às vezes, muito impulsiva, às vezes querendo dar um tom grandioso para uma situação que não era tão assim. Então, ficava uma sensação de estranhamento que eu também percebia, só que eu não entendia por que eu era diferente desse jeito, a ponto de me considerar, às vezes, numa situação quase como se eu fosse um pré-psicótico, assim, sabe? Eu tinha medo de enlouquecer. Eu sempre achava que isso daí era sinal de um excesso meu, de alguma coisa que era uma espécie de condenação, que um dia eu ia pagar o preço cheio disso, que seria a minha loucura, vamos dizer assim. Então, eu sempre fui muito angustiado com isso e sempre tentei escamotear muito essa minha diferença. E não deixava isso muito claro. E também pela minha carreira, eu trabalhei 5 anos numa instituição para pessoas com deficiência intelectual e autismo, só que o autismo dessas pessoas que estavam nessa instituição era o autismo ligado à deficiência intelectual. Então eu também cometi esse erro por muitos anos de fazer esse amálgama, nessa mistura entre o autismo e a deficiência intelectual, e nunca tinha me atinado, a não ser naquelas situações que a gente sabia da síndrome de Asperger, né, que é o autismo ligado às altas habilidades e tal. Eu falava, beleza, é nessa situação que isso acontece, só que eu também não me via como essa pessoa. E aí, o que a gente está falando? Quando a gente está falando da neurodivergência do autismo, a gente está falando de 2 aspectos principais, que é uma situação de uma dificuldade de sociabilização, em algum nível na vida, e o estabelecimento de rotinas muito rígidas e que a gente sofre, né, por ansiedade ou irritação, caso a gente não consiga realizá-las. Eu nunca fui uma pessoa de muitas rotinas, eu sempre me considerava muito flexível, mas a pandemia, isso é uma coisa muito interessante, porque eu não consigo dissociar a história da descoberta do meu autismo da história da pandemia, exatamente porque tirou todo esse meio de campo das pessoas, da circulação social, do mundo, assim, me deixou sozinho em casa, me fez brotar um monte de rotinas diárias que eu fazia com extremo prazer, e que eu comecei a perceber que a minha vida foi entrando num enquadre muito curioso, assim. Não era rígido no sentido de que eu sofria, mas é porque, como eu tenho vontade de fazer muitas coisas, e hoje eu já mapeei 18 atividades que eu faço, 19, na verdade, eu acrescentei uma depois, eu só consigo realizar essas 18, 19 atividades porque eu tenho uma rotina muito bem estabelecida, como psiquiatra, como psicoterapeuta, como empresário, como palestrante, como podcaster, como, bom, um monte de outras coisas que eu faço. Então, isso saltou aos olhos, assim. E aí, durante a pandemia também, eu me vi solteiro e me vendo às voltas, tentando estabelecer novas relações afetivas, e eu percebi que é nesse ponto que vive o meu autismo, nesse sentido da minha dificuldade de interação social. Não era nas relações pessoais de trabalho, nas relações de amizade. E aí eu juntei as 2 pontas e percebi num dia, então, que isso explicava para mim muita coisa. Então, acabei sacando isso nesse momento, a pandemia precipitou isso. Então, a gente já falou dessas 2 características principais, que são os critérios para incluir uma pessoa dentro desse, né, desse guarda-chuva neurodivergência, e depois, só puxando também a fala da Dani, a gente tem 3 eixos, vamos dizer assim, onde se manifestam essas características do nosso comportamento. Então, é uma hiper ou uma hipocapacidade cognitiva, né, então, que pode ser desde a superdotação até a deficiência intelectual, uma hiper ou hiporreatividade afetiva, então isso fala também dessa questão, principalmente no meu caso, das minhas reações afetivas muito intensas, que confundiam as pessoas ao ponto delas pensarem também que eu fosse bipolar como você, Ide. Isso é um diagnóstico muito comum, que acontece essa confusão, e que muitas pessoas do espectro autista acabam recebendo o diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno bipolar pela intensidade dos seus afetos, e que também, em alguns aspectos, podem ser uma hiporreatividade. Você pode ter aquela pessoa que é um pouco mais impávida, um pouco mais recolhida, que não manifesta exatamente de uma maneira tão grande, assim, as sensações que vive, mas isso não quer dizer que a pessoa receba pouco ou sinta pouco. Ela só manifesta pouco, mas isso pode estar presente também. E o terceiro eixo seria das questões das sensibilidades sensoriais, que também podem ser de hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Uma mesma pessoa pode acumular 3 hipersensibilidades, então uma hipersensibilidade sensorial auditiva, tátil e visual, como a Dani estava trazendo aqui. E talvez uma hipossensibilidade olfatória, uma hipossensibilidade do paladar, coisas nesse sentido, ou tudo hiper, ou tudo hipo, quer dizer, isso tudo pode variar. E aí, aproveitando então, só para encerrar essa minha fala aqui, já passar a bola, o que é o autismo? O autismo, a neurodivergência, ele não é uma doença, ele é uma condição. Que significa o quê? Um conjunto de comportamentos que ficam modulados de acordo com um funcionamento cerebral específico.
Então isso é muito difuso. Eu não tenho um tipo de autismo, eu não tenho um tipo de neurodivergência. A gente tem tantos autismos quanto são as pessoas autistas do mundo, cada pessoa ao seu modo. Como eu falei aqui agora há pouco, cada um de nós tem a sua maneira de cristalizar os seus cristalzinhos de neve, e cada um vai fazer o seu percurso, o seu caminho, o seu desenho, a sua configuração. E saber reconhecer esses padrões é o que nos dá a tranquilidade da gente ficar bem com esse diagnóstico. Isso ajuda a nos organizar, porque nos ajuda também a entender esses padrões nossos de previsibilidade, por que a gente gosta tanto disso, por que a gente sempre incorre nos mesmos temas. Então, assim, o diagnóstico para mim, nos primeiros dias, eu fiquei muito abalado, porque eu falei, nossa, por que eu demorei 42 anos para perceber isso? Mas depois eu entendi que tinha a ver com essa delicadeza que me é mais própria, e como é difícil a gente conseguir se olhar no espelho até o ponto da gente se encontrar, mas hoje, ao invés de ficar pensando, nossa, que droga, eu nasci com uma condição que me aprisiona, é o contrário, eu tenho clareza absoluta de que a partir do momento que eu reconheci isso, eu me tornei livre, e eu consegui surfar em cima da onda que eu sou, vamos dizer assim, né, e tá apropriado, e a partir dessa apropriação, conseguir não só me libertar a mim mesmo, mas as pessoas com quem eu tenho me encontrado e feito esse diagnóstico, eu tenho visto e observado cada vez mais pessoas se libertando e se tornando mais autônomas e mais apropriadas de si, porque reconhecem essa condição nelas mesmas. Tem uma pergunta, uma coisa que eu acho que todo mundo se questiona aqui, e até a Dani e o Fê podem falar sobre isso, antes do Ale já dar uma explicação técnica, que é da neurodivergência. Eu não sei hoje, por exemplo, falar, por exemplo, uma pessoa bipolar, ela é neurodivergente? Uma pessoa esquizofrênica é neurodivergente? Uma pessoa que está fazendo um tratamento para depressão é neurodivergente? Dani, Fê, vocês têm esse questionamento? Tal coisa é, tal coisa não é? Então, como sou marqueteiro e estudei muito comportamento consumidor, eu tenho muita coisa, uma preocupação específica com o peso das palavras, de não o significado dela raiz, mas o significado que a palavra tem em relação aos outros, tá? A palavra autismo, por exemplo, é uma palavra, para mim, ela tem um significado muito claro. A lei deu uma breve explicação sobre isso, mas para um público em geral, e até para os psicólogos em si, não tem uma definição ainda muito clara sobre exatamente isso. E, por exemplo, no meu lugar, muitas coisas sobre autismo, assim, não batem muito claro com a minha personalidade, assim, nem um pouco. Eu sou um cara que me movimento mais por pessoas do que por outras coisas gerais. Eu prefiro viajar para um lugar, para uma metrópole cheia de gente, do que para uma praia deserta, sabe? Eu preso, parado nos meus próprios pensamentos, sem ficar recebendo influxo de terceiros, não é tão interessante. Eu gosto de festa pra caramba, eu gosto de gente. Então, tipo assim, eu tenho algumas diferenças muito claras em relação a isso, e eu acho que as pessoas em volta de mim também teriam muita dificuldade de me ver. As pessoas que me conhecem em todas as fases teriam muita dificuldade de me ver nesse aspecto. Eu acho que de todos, assim, e aí é importante da palavra, porque a palavra divergente acaba levando a essa interpretação. Para mim, o que me pegou, e é o mais importante, foi o significado de modo de aprendizado diferente. E aí que a Dani falou de caixinhas em si, acho que tem muitas coisas que eu fico ouvindo e prestando atenção, porque, cara, eu sou diferente nisso, eu gosto de coisas antigas. Porque as coisas antigas, para mim, elas passam uma sensação, uma imagem, não uma imagem, uma sensação mesmo como se elas tivessem vivido. Isso não faz o menor sentido. Eu falo, cara, se não faz para você e faz para mim, alguma coisa tem de diferente de mim, de eu sentir essas coisas com objetos ou com coisas assim. Então, eu acho que eu tenho coisas específicas, não tenho outras, mas o que mais me marca, assim, e eu acho que é o que eu posso brigar, porque eu conheci muita gente que aprendeu de modo diferente, teve as mesmas dores na época da escola em relação a... Não que teve dificuldade na escola necessariamente, mas que achava a escola chata, parecido comigo. Então, eu nem paro para pensar sobre esses outros extremos, tipo bipolaridade, isso nem passa na minha cabeça. A minha é muito mais no quesito, mais pessoas comuns que não têm praticamente nenhum diagnóstico, mas que se acham um pouco diferentes em relação a algum aspecto, se elas entram nisso. É por isso que, quando falou o não normativo, para mim era mais interessante até que a palavra divergente como uma definição. Assim. Então, eu tenho um pouco essa visão diferente desse autoconhecimento também. No meu caso, eu, por conta de questões familiares, eu comecei a ter um pouco... Não, mentira, olha só, eu já fui casada com um psiquiatra, lembrei também isso. Que história é essa? Você está escondendo leite aí, Dani? Nossa, eu não sabia Eu disso já fui também, casada Dani. com um psiquiatra
E, enfim, então, por essa questão, também já era um pouco mais familiarizada com alguns nomes, né? Com algumas condições, né? E tinha algumas experiências na minha família. Mas eu nunca, 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 nunca tinha me colocado numa posição dessa, nem de neurodivergente, nem de. Talvez eu pensasse assim, tem um pouco de toque, eu sou um pouco ansiosa, mas eu achava isso assim, super ok. Tanto é que nunca fui procurar ajuda nesse sentido. E foi numa conversa com a Lê, justamente criticando, né, algumas relações minhas e falando do comportamento de pessoas na minha família, que ele falou assim, Daniela, olha, eu acho que você devia olhar um pouquinho para você também, porque se você está se identificando com essas atitudes, com esse comportamento, talvez você tenha traços, né, de neurodivergência ou esteja dentro de espectro de alguma forma. E isso fez um super sentido para mim. Tanto é que, assim, no dia que a gente falou, enfim, depois de fazer o teste também, enfim, falar sobre umas coisas, nossa, começou a fazer um baita sentido para mim, né? Mas eu sempre falo, como é um grande espectro, né? E as pessoas costumam olhar para esse espectro como ou altamente funcional, né? Que é onde a gente estaria ali no Asperger, ou o não funcional, que são as pessoas com deficiência intelectual, cognitiva e uma série de outras coisas. Eu olho para isso e falo assim, bom, eu não sei onde eu estou, mas eu sei que eu não estou nem num extremo nem no outro, né? Mas deu um conforto de coisas que eu falava assim, gente, mas por que eu penso assim? Por que eu penso tão aberto? Um pouco nessa, por que eu tenho essas aspirações? Um pouco nessa linha do Felipe, né? Porque eu chamava isso de filosofar, né? Sim, por que eu quero filosofar sobre essas coisas, tipo uma grande piração que não interessa a ninguém? Então, quando eu achava uma pessoa que filosofava comigo, eu achava isso muito incrível. Eu achava uma conexão cósmica, basicamente, né? Uma coisa do destino. Agora eu acho que vai estar mais fácil de eu procurar essas pessoas. Até um pouco de vocabulário para a mesma coisa, para mim era brisar. Então, eu brisava muito em músicas e essa conversa está muito brisa, não sei o quê. Então, Eu que tô é no filosofar filosofar. também, Dani, tamo junto. Isso é interessante porque essa questão de que a gente vai se encontrando, independente da gente saber o nome da nossa condição, mas a gente vai se coagulando, né, como azeite na água, assim, vamos dizer, né? E é curioso porque isso aconteceu inclusive no meu consultório, assim. A maior parte dos meus pacientes que estavam há muitos anos comigo, depois que eu fiz o meu diagnóstico, eu fiquei aberto para isso, eu comecei a fazer o diagnóstico dessas pessoas. No começo eu me senti muito frustrado, eu falei, cara, como é que eu comi tanto tempo, tanta bola, assim? Mas, no fim das contas, eu não estava deixando de cuidar das pessoas adequadamente nesse sentido, dando as boas orientações e fazendo o que tem que ser feito. Só que, e eu pensei, poxa, as pessoas vão ficar chateadas, porque, poxa, quanto tempo você demorou para fazer o diagnóstico para mim? Na verdade, não foi. Porque, claro, todo mundo entendeu também o percurso que eu tive que fazer para conseguir estar sensível para o meu diagnóstico e, portanto, sensível para o diagnóstico das outras pessoas, né? E também lembrando que acabei não contando isso na história, mas eu me despertei para o diagnóstico porque 2 pacientes meus, que são neurodivergentes, vieram me falar e eu contestei no começo, e depois eu fiquei pensando, falei, por que eu contestei tão peremptoriamente, assim, né, tão diretamente o diagnóstico deles? Será que eu não estou conseguindo enxergar o diagnóstico deles porque talvez eu não enxergue o meu? E aí a coisa aconteceu. Foi muito interessante, assim. E Dani, nesse sentido, é muito legal você ter falado que você estava casada com um psiquiatra, ele não percebeu também, ele não fez o diagnóstico da sua neurodivergência, né? Muito interessante. Eu sou Vai filho de. saber, né? Ou ele não te falou, né? Mas assim, é interessante essa situação, quando a gente está com algumas pessoas, peremptoriamente é diretamente, é assim, abruptamente, de maneira imediata, né? E assim, é muito interessante a gente que convive, principalmente nas nossas famílias, depois que a gente fez os nossos diagnósticos, a gente começa a olhar os galhos da nossa árvore genealógica, falando, aquele meu tio-avô, aquele meu avô, aquela minha prima, você começa a encontrar todo mundo. Na minha família, muita gente é muito inteligente, assim, então essa é uma coisa naturalizada, e as pessoas têm lá suas idiosincrasias, as suas diferenças, as suas, né, bizarrices, mas
todo mundo meio que respeita isso. Mas só para vocês terem ideia, o meu pai é psiquiatra, a irmã dele é psiquiatra, o irmão dele era psiquiatra, faleceu. A minha tia e o meu tio foram casados com psiquiatras, então já tinham 5 na família. Eu fui ser o 6º psiquiatra e eu fui casado com um médico que era filho de 2 psiquiatras. Então tinham 7 psiquiatras em torno de mim, nenhum fez o diagnóstico, nem os meus professores na faculdade. Quer dizer, para vocês terem noção do quão difícil é a gente conseguir estar atento a essas características do comportamento, e também o quanto é difícil a gente romper a fronteira do preconceito, porque muitas vezes a gente não faz diagnóstico porque a gente acha que a gente vai ofender a pessoa, ou que, nossa, vou dizer para a pessoa que ela tem uma debilidade mental, qualquer coisa nesse sentido, assim. Então é muito importante a gente conseguir romper isso. E aí, nesse sentido, é bom a gente não fazer esse amálgama também, né? Achar que são sinônimos, né? Autismo e neurodivergência e tal. Então a gente tem essa clareza, acho que a gente vai falar sobre isso várias vezes aqui, apontando essas nuances e tudo mais. E também um outro aspecto que é muito interessante, e isso eu ouvi tanto da minha psiquiatra quanto da neuropsicóloga que fez o meu exame, que pela capacidade cognitiva muito alta, às vezes a gente consegue mais facilmente camuflar, né, escamotear, mascarar os nossos comportamentos autísticos. Então, e isso também a gente acaba criando mecanismos que facilitam a nossa desenvoltura social nesse sentido. Então, é interessante a gente ficar atento a isso também, porque a gente está falando dessas nuances, das sutilezas desse diagnóstico, da gente estar atento a essa questão. E por que é tão importante isso, né? Por que é tão libertador, assim, saber dessas nossas questões, né? Principalmente, acho que também em relação à psiquiatria, a gente não confundir situações específicas de sofrimento que são típicos de pessoas atípicas, né, de pessoas neurodivergentes, como, por exemplo, a situação do colapso emocional, que a gente usa 2 expressões em inglês, chamada meltdown e shutdown, para falar das nossas reações intensas, afetivas, e que podem se confundir com depressões, por exemplo. Então, isso já é uma primeira resposta que eu costumo dar. É super importante saber por quê. Se você faz um meltdown, um shutdown, um colapso emocional, reconhecer que você é do espectro e saber que isso faz parte do espectro, de um certo modo, poupa de você ficar se questionando se você está vivendo uma depressão e tal. Então, isso é uma coisa super importante, porque essa confusão acontece muitíssimo e há muitas pessoas do espectro que são tratadas como pessoas depressivas crônicas por causa dos seus colapsos emocionais. Acho que quando você tem diagnóstico, você se sente deprimido e tudo mais, é muito mais fácil de entender, pelo menos, assim, sabe? Acho que os outros sentimentos mais psicológicos, até a superdotação em si, eu acho que muito é isso, porque quando você fala superdotação, você lembra do Asperger, o cara com uma super habilidade muito fora da curva, o cara que faz qualquer cálculo matemático, o cara que desenha esse tipo de coisa. E eu acho que até a superdotação em si tem explicações de definismos diferentes. Eu sempre brinco, não importa o que eu faça, eu vou estar entre os 20% e 30% melhores. Mas eu nunca fui muito claro 1%, assim, sabe? E para mim a superdatação não tá. É muito mais em você ser esse 1%, em coisas específicas, eu falo nem no geral, do que no outro. E eu acho que até esses termos, assim, que eu acho que tem réguas mais complicadas de achar o sinal, é muito mais difícil de analisar do que coisas tipo assim, tenho desejos suicidas, então tipo assim, putz, já dá para saber. Tenho tananã, sou um gênio nesse aspecto, todo mundo consegue, um gênio da pintura, gênio do esporte, sei lá, qualquer coisa, já dá para enxergar. Quando você é mais no espectro mesmo, assim, do meio, é muito difícil você se ver e até se aceitar, que é onde me encontro nesse momento. É interessante que você está trazendo, Fê, porque você fala justamente que a psiquiatria se ocupou de classificar todas as sortes de sofrimento que a gente possa ter, né? Mas não das nossas capacidades positivas nesse sentido, né? Das nossas habilidades, dos nossos júbilos, né? Então é interessante pensar isso mesmo. A gente usa o termo atualmente altas habilidades para não usar o termo superdotado, porque senão a gente também confunde. A gente tem esses estigmas, né? Dessas palavras que apontam para uma coisa, a gente tende a acreditar que é só aquilo, né? Mas você pode ser uma pessoa superdotada só dentro de uma esfera da sua vida, inclusive esportiva, por exemplo. Os grandes craques esportivos, né, os grandes atletas, eles também têm superdotações nesse sentido, e cognitiva também, não só da sua capacidade motora e tal. Então, mas para a gente ter ideia, porque senão a gente fica com aquela ideia de assim, superdotado é só aquele crânio CDF que fica na primeira fileira da turma, e não é verdade. Eu acompanho várias pessoas superdotadas que tiveram um percurso escolar completamente caótico, porque não conseguiam se adaptar à estrutura normal de uma escola constituída para pessoas neurotípicas. Então, que não sabiam acolher as necessidades específicas de aprendizado daquela pessoa.
E você pode ter um tipo de altas habilidades, que é isso de ser bom em todas as áreas, né, da sua vida, tal. E talvez não exatamente um excepcional daquela esfera, mas você ser muito bom em todas, assim. Então tem vários tipos, isso também é espectral. E aí só voltando para o que o Id tinha comentado sobre aquela pergunta muito difícil de responder, né, Id? A bipolaridade, a esquizofrenia também podem ser consideradas neurodivergências? Acho que isso é uma pergunta para ser respondida mesmo, assim, é um norte que a gente deveria perseguir. Algumas pessoas esquizofrênicas ativistas assim se colocam nesse lugar de falar que elas são pessoas que ouvem vozes, né? Então que isso é uma característica de uma neurodivergência delas e o modo como elas se relacionam com isso é o que dá o tom da psicose ou não. Mas mesmo que a gente nem entre nessa seara de pensar numa fronteira muito nova e de como denominar essas questões, a gente observa como clínico que sim, mesmo as ditas doenças mentais, né, os transtornos psiquiátricos, os sofrimentos humanos, eles também são espectrais. Não existe uma depressão. Existem tantas depressões quanto são as pessoas deprimidas. As psicoses crônicas, né, as esquizofrenias, são tão distintas quanto são as pessoas. Cada pessoa vive lá o seu problema à sua maneira. Então, todos os problemas psiquiátricos, eles são espectrais, de um certo modo. Acho que quanto mais a gente tiver essa clareza, melhor a gente vai cuidar das pessoas, melhor a gente vai se entender. Então, todo mundo vai ter lá um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, um pouco de alguma questão mais paranoica e tal. A questão é o quanto isso ocupa de tempo, de espaço, de vivência mesmo, né, nas nossas existências, e se isso se torna patológico pela sua presença. Eu acho que isso até já é um pouco do porquê a gente está fazendo esse podcast, né? Porque então a pergunta do que é ser neurodivergente, na verdade, ela não tem uma resposta clara. O que eu entendi aqui é que se uma pessoa falar, mas bipolaridade, essa pessoa é neurodivergente, a gente ainda está entendendo isso, né? Porque é um conceito que fala muito sobre a mente e também é muito recente, que veio muito, Ale, me corrija se estiver errado, com essa nova visão sobre o autismo. E até que entender quando a gente como um todo está falando espectro, a gente está vendo esse espectro da neurodivergência ou esse espectro do autismo? Porque pensando no espectro da neurodivergência, o que eu entendi é meio que isso, né? Passa por tudo, passa pela esquizofrenia, pela bipolaridade e até um norte, talvez, seja isso, né? Vários tipos de esquizofrenias diferentes. Pode ser uma pessoa que cai numa psicose, que é algo muito claro e impede o convívio social, como pode ser uma pessoa que tem um convívio social claro e consegue estar ali se relacionando, mas ainda ouve vozes ou tem comportamentos, mas essa pessoa já é mais ativa socialmente, então ela estaria dentro da neurodivergência nesse sentido. Perfeito, Idi. Não, ia dar só uma palavrinha antes do Ale complementar sobre isso, que eu acho que tem uma questão na nossa sociedade também, uma questão contemporânea, que é diversidade, né? A diversidade tomou pauta, assim, e chegou até as corporações, né? A gente, enfim, eu trabalho com marketing e comunicação e também sei bem como isso tá inserido, né, no dia a dia também das empresas. E eu acho que essa diversidade, ela começou, obviamente, com minorias muito claras, né? A gente está falando de condição social, a gente está falando de cor, de raça, de opção sexual, identidade de gênero, enfim, uma série de coisas. E, na medida que isso foi evoluindo, a gente acabou começando a ver além do externo e passando também pelas questões mentais. Perfeito, Dani. É exatamente isso. E Di, você também tem razão no que você está comentando. Acho que a gente vai ainda precisar olhar e tentar classificar todas as questões dos sofrimentos humanos a partir dessa visão espectral e fractal, porque você tem esse fractal maior, que seria a neurodivergência, em que você incluiria outras condições, então, dentro dela, o autismo, a psicose, a bipolaridade, os outros transtornos do humor, a alta habilidade, a dislexia, tudo isso. Aí, quando você entra em cada uma dessas regiões, elas abrem novos fractais e elas se espectralizam de novo, se eu posso usar essa palavra assim, desse jeito. Então, à medida que a gente vai entrando, a gente vai entendendo que nunca há um ponto só onde eu consiga amalgamar todo mundo, misturar todo mundo. Eu vou sempre abrindo novos e novos e novos fractais. Por isso que eu digo, no limite, cada pessoa tem a sua condição específica e nenhuma é concordante uma com a outra. Então, o que a gente consegue é entender essas ramificações, observar como isso vai se abrindo. O interessante é a gente respeitar o fato de que, sim, essas coisas, elas são nuançadas, a gente não desrespeitar essas nuances, porque senão a gente vai estar
ofendendo a posição específica daquela pessoa ali. A palavra autismo, ela vem do grego auto, né, que significa si mesmo, né, o equivalente a ipsis no latim, né? E o autismo, ele foi cunhada essa palavra pensando que a pessoa autista ela é uma pessoa em si mesmada, né, que é aquela pessoa que só olha para si, que só habita o seu mundo, o que eu acho um grande equívoco, porque é justamente o oposto. Eu me sinto como autista e acompanho muitas pessoas autistas como pessoas extremamente conectadas com o fora, com o externo, e que justamente têm essa tendência a se introverter como uma proteção a esse excesso de estímulo externo. Então, até o conceito, até a palavra, ela pode ser interessante por um lado, mas ela também nos ofende nesse sentido, na medida em que ela aponta pra gente uma condição que não é nossa. Se alguém fala assim, você é uma pessoa ensimesmada, que você só pensa em você, egoísta, é o contrário. Eu sou e vejo muitas pessoas muito expostas e muito abertas e muito sensíveis ao exterior. E aí, nesse sentido, o que é o meu autismo para mim, né? Eu me vejo como uma árvore em que as minhas supercapacidades, vamos dizer assim, ligadas à minha superdotação, seriam os galhos de uma árvore. E o meu autismo é o vazio entre os galhos. Então eu gosto de usar essa imagem porque você não pode dissociar uma coisa da outra. Você não pode ter uma árvore só com galhos sem os vazios entre elas. E você não teria os vazios entre elas se não tivesse os galhos. Então eu entendo assim a minha condição. E é isso que eu respeito quando eu vou atender uma pessoa, conhecer uma pessoa, que eu tenho que entender se ela é ou não do espectro a partir dessa visão, assim, que árvore você é? Quais são os seus galhos? Que espaço você ocupa? Que sombra você projeta? Quais são os seus vazios? Então, acho que é uma coisa legal da gente pensar sobre. E gostaria aqui de mandar o meu abraço aqui e aguardar a gente fazer o nosso próximo episódio. É isso. Estamos caminhando para o final, falar um pouco do que vai acontecer nesse podcast, né? Ele se chama Fractais e o nosso slogan é Caminhos Típicos por Pessoas Atípicas. Então, obrigado demais, gente. O papo com vocês é sempre sensacional. E espero ver todo mundo, vocês, eu sei que eu vou ver no próximo episódio, mas quem tá do outro lado ouvindo também. Eu acho que aqui vai ser uma conversa de altos questionamentos. Você veio para um podcast para saber verdades absolutas aqui. A gente começa o podcast sem verdades absolutas. A gente vai aprendendo no próprio podcast. Eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo aqui, né? Eu fico super entusiasmada de gravar com vocês, porque eu aprendo um monte de coisa nesses 40 minutos, nesses 30 minutos que a gente conversa, né? O Alê sempre tem uma